Olá pessoal, aqui é Glaucia do canal Alegria Literária e eu fiz um projeto junto com a Lídia do canal Depois da Leitura, eu vou deixar o link dela para vocês conferirem depois, de nós lermos juntas o Ecos, da Pam Munhoz. Nós fizemos uma resenha simples, cada uma, e depois nós gravamos os vlogs juntas pra gente expor um pouco mais as nossas opiniões, os detalhes. Então, quem não quiser spoilers, pelo menos da minha parte eu dei um pouquinho mais de spoiler no vlog. Eu não contei até o final de cada parte do livro, porque o final, acho que independente de ter spoiler ou não, tem que ser surpresa pra vocês. Eu só entrei em mais detalhes. Mas quem quiser só saber por cima mesmo, veja só a parte da resenha. Mas eu aconselho vocês a ver os vlogs, porque tá bem interativo, eu intercalei com a Lídia, tá? Eu vou contar um pouquinho só do livro sem... basicamente bem por cima mesmo. O livro, ele começa com uma fábula, onde, bem resumidamente, 3 meninas que eram filhas de rei, elas não... como o rei queria um filho homem, elas acabaram sendo expulsas, né, do castelo. Elas acabaram ficando presas dentro de uma gaita. E essa gaita que vai persistir durante a história toda. O livro é dividido em 4 partes. As 3 primeiras partes contam a história de cada criança. E a gaita, do começo da história da fábula, vai passando na mão dessas crianças. E essa história vai se passando intercalado com a Segunda Guerra Mundial. Umas, quando estiver bem no comecinho, como que tá antes de acontecer, outras já tá acontecendo, ou já tá no final. Os preconceitos que as crianças passavam pela idade, até pelo gosto cultural de música, porque o Hitler, uma coisa que eu não sabia, o Hitler também não deixava as pessoas ouvir todo tipo de música. Tinha que ouvir os tipos de música que eles permitiam. Eles não podiam tocar qualquer instrumento, não podiam tocar qualquer tipo de música, eles eram bem fechados mesmo. Se as pessoas não partilhassem da mesma opinião, eram presos. Essa história aí todo mundo basicamente já sabe o que acontece com a pessoa que não partilhava da mesma opinião do Hitler. E a gente se compadece com as crianças, porque são crianças pobres, crianças que sofreram, que não têm condições, e crianças que, algumas delas têm deficiências físicas, outras são órfãs, outras tiveram que sair de sua pátria. Então são histórias que são bem tocantes mesmo, que mexe bem mesmo com o coração da gente. Esse livro foi uma surpresa pra mim. Eu sabia que era de criança, mas eu achava que ele seria um pouco assim... infantil demais. E ele é um livro tão doce, tão poético, um livro tão emocionante. E eu gosto de livros que retratam bastante, tem conteúdo grande, peso grande de música, porque desde pequena, minha mãe é professora de música e eu cresci no meio musical, tocando instrumentos, então eu conheço bastante as referências aqui, lendo a história, pesquisando algumas músicas, muitas são conhecidas, algumas eu só não lembrava o nome, mas eu conhecia. Então eu me identifiquei bastante com a parte musical da história. E eu gostei bastante do livro. Tem uma carga emocional assim bem grande, bem emocionante, pelo ponto de vista das crianças, que são diferentes dos adultos, né? Eles são mais inocentes. Então qualquer coisa já afeta eles de uma forma mais intensa, mas acho que dá assim para as crianças lerem, para elas terem um pouco dessa ideia da realidade da vida. Esse livro foi muito bem escrito, a linguagem dele é fácil, eu gostei bastante, gente, eu recomendo mesmo. Basicamente é isso a história. Agora eu vou liberar os vlogs pra vocês, intercalado meu e da Lídia, e a gente vai entrar em mais detalhes pra vocês conhecerem a história de cada criança, tá? E no final a gente vai finalizar o livro pra vocês, ok? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lídia do canal Depois da Leitura e hoje eu estou invadindo o canal da Glaucia porque a gente decidiu fazer uma leitura conjunta do livro Ecos. A gente vai ler este livro em partes e em cada parte a gente vai gravar um vlog de leitura. A primeira coisa que eu quero falar é essa edição maravilhosa da Darkside. Eu quero falar sobre a beleza desse livro, gente. Olha o quanto que esse livro é bonito, gente. As edições da Darkside são maravilhosas. Então, para não ficar muito grande o nosso vlog, eu vou falar primeiro sobre o prólogo. O prólogo, o autor inicia com um conto de fadas. E nesse conto de fadas, resumindo um pouco, 3 princesas foram abandonadas e entregadas a uma bruxa. No momento delas irem embora, né, que chegou a hora delas voltarem para o castelo, essa bruxa roga uma praga, uma maldição, um feitiço, não sei, para elas. E elas só conseguem sair, né, da cabana onde a bruxa aprisionou elas através de um instrumento musical
de sopro. E nesse prólogo a gente conhece o primeiro mensageiro, que é o Otor. O Otor, ele está perdido na floresta e encontra a gaita sem querer em uma loja. Então ele pegou essa gaita e foi andando até que ele se perdeu e tocou a gaita e sentiu coisas muito boas, e essa gaita ajudou ele a encontrar o caminho de volta. Então a gente consegue descobrir que esse mensageiro, ao tocar a gaita em algum momento de desespero, algum momento ruim da vida, ele consegue sentir uma coisa diferente ao tocar esse instrumento. Então, gente, a primeira parte do livro que eu vou falar aqui com vocês ocorre na Alemanha em 1933. Todo mundo sabe que na Alemanha, nessa época, o Hitler está destruindo o país e impondo as suas regras. Nessa primeira parte a gente conhece o Frederick, eu não sei falar o nome dele, gente, desculpa. E essa primeira criança, ela é muito rejeitada assim pela sociedade devido a uma marca que ele tem na bochechinha dele. Então ele é muito julgado nas ruas, ele não gosta de andar com a cabeça erguida. E ele tem além do problema com o Hitler, tem esse problema também que as pessoas não conseguem enxergar quem ele é de verdade, só conseguem ver a estética dele. Então ele sofre muito bullying na escola. Ai, gente, eu fiquei com muita dó dele, eu fiquei com o coração muito apertado. Não é dó, eu fiquei nervosa pela situação que ele estava passando, entendeu? E isso me deixou muito tocada no livro. E como eu disse, está ocorrendo a repressão na Alemanha. Então ele e seu pai, seu tio, tem que lidar com isso. E assim, a história dele acaba assim muito em cima das coisas que estão acontecendo. Então o nosso mensageiro vai precisar de muita coragem para lidar com todas as situações que estão ocorrendo na Alemanha. Então o autor, ele pegou um contexto histórico que ocorreu mesmo na Alemanha e criou um universo ainda mais autêntico. E a história do primeiro mensageiro acabou assim sem um desfecho final, e isso me deixou muito aflita, porque eu não sei o que aconteceu com ele. Mas eu espero que vocês leiam um livro, porque é um livro maravilhoso. Isso que eu falei aqui pra vocês não é nada, porque tem a escrita do autor que ajuda muito, a história, o que acontece com o mensageiro e as pessoas em volta dele. Então é isso, gente. Esse foi o vlog de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês do canal da Gláucia. E agora é ler a parte 2 desse livro, e eu vou trazer os detalhes aqui pra vocês no vlog. Porém, esse vlog vai ser postado logo depois da leitura, gente. Então fiquem de olho que a Gláucia vai postar aqui no canal dela também. E a primeira parte do vlog da Gláucia tá sendo postada lá no depois da leitura. Então passe lá pra você ver o que ela achou da primeira parte também do livro Ecos. É isso, gente. Até a próxima. Oi, pessoal. Voltei. Terminei a segunda parte do livro, do Ecos. E agora começou uma segunda história diferente da primeira, que a gente comentou na primeira parte. Aqui a gente vai conhecer a história de dois menininhos, o Frank e Mike. O Mike tem uns 11 anos, o Frank os 7, e eles ficaram órfãos cedo. Eles vão para uma espécie de orfanato lá, só que eles não são bem cuidados, eles são bem maltratados, viu? Literalmente, com comida, com roupas, a mulher lá é uma carrasca, porque ela pega o dinheiro que seria destinado ao orfanato para as necessidades pessoais dela, sabe? Deixa as crianças a Deus dará. E os dois são irmãos e eles correm um risco de serem separados por adoções, né? Se a família quiser só um e que gostar de um dos dois, eles correm o risco de ser separados. Então eles vivem em grande conflito lá dentro, com medo. Principalmente o Mike, que se sente responsável pelo irmão mais novo, eles são muito unidos, né? E ele vive todos os dias com muito medo deles ser separados. E os dois, claro, com o conteúdo do livro, eles são músicos, né? Eles tocam piano. Tem um piano lá no orfanato, mas tá desafinado. A mulher, a megera, ela não deixa utilizar o piano. Eles querem tocar, o povo gosta até de ouvir eles tocar, mas eles não podem tocar. Até que o dia surge uma oportunidade para eles de serem adotados. E aparece lá uns advogados querendo adotar ele, que uma mulher tá querendo uma criança que toque música. Não vou entrar em muito detalhe pra não perder um pouco o prazer da história. Tá querendo uma criança que tem dom da música, né, pra tocar. E ele só quer uma. E o advogado gostou de um dos dois. E o Mike falou, então leva o Frank, né, porque o Frank vai ter uma vida melhor. E o Mike, como é mais velho, ele acaba se conformando. Não, leva meu irmãozinho, né, que ele seja feliz.
Mas o advogado, vendo essa ligação dos dois, o quanto eles são próximos, então resolve acaba levando os dois. Chegando lá na casa da dona lá que pediu pra eles contratar, dá uma bafafá, porque a dona queria uma menina. Ela tem os motivos dela, porque ela queria uma menina que tocasse música e não dois meninos. E aí que a gente conhece toda a história, o trauma da mulher, porque ela não recebe eles com carinho, ela se afasta deles. Os meninos são cuidados pelos funcionários da casa, pelos empregados. Eles se sentem incomodados, porque eles sentem que a mulher não quer ele. E realmente ela não quer. E eles estão submetidos a ser devolvidos lá pro orfanato onde eles são maltratados. Gente, essa segunda parte, quanto ao primeiro, foi igualmente emocionante, porque esses meninos dá vontade de a gente entrar no livro e a gente adotar eles. Eles são muito fofos, eles são muito carentes de sentimentos. E o final deles, eu achei que seria de um jeito e foi de outro. E o final foi aberto como o primeiro. E eu espero que no final do livro tudo se encaixe, porque eu não quero esse fim pra eles. Eu não quero, eles merecem algo melhor. Eles já sofreram tanto na vida que eles merecem algo melhor, gente. Eu vou falar só isso, agora vamos para a terceira parte. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é o dia da terceira parte do nosso vlog de leitura do livro Ecos, a leitura conjunta que eu estou fazendo com a Gláucia, do canal Alegria Literária. E como eu disse, essa é a parte 3, que ocorre no ano de 1942. Essa terceira parte conta a história da nossa querida Ivy. Eu não sei se é assim que fala o nome dela, gente, me desculpa se eu estiver falando errado, mas ela é uma garotinha, ela é uma imigrante, porque a família dela não para em um lugar só. Infelizmente, aonde o trabalho chamar, o pai dela tem que ir. Eles não podem ficar parados em uma cidade. Então, a família dela é constituída pelo pai, a mãe, o irmão dela e ela. O irmão dela está servindo no exército, porque essa história ela ocorre justamente no auge da Segunda Guerra Mundial. E na cidade atual onde ela mora, ela se afeiçoou a uma amizade. Porém, ela tem que se mudar novamente porque o pai dela conseguiu a oportunidade de cuidar de uma casa que pertence a um japonês. Então, ela tem que se despedir da amiga, a única amiga que tem, e seguir sozinha essa trajetória. Sozinha não, porque ela tem uma gaita, e quando ela toca essa gaita, marcada com um M, ela consegue se sentir melhor, e o som da gaita consegue preencher o vazio que ela sente. Então, mudando para essa nova cidade, ela percebeu que as coisas não parecem ser tão boas assim, porque a escola ela tem uma discriminação regional. Então, todos os garotos que não pertencem, né, àquela região estudam em uma escola totalmente diferente. E outra coisa que a gente consegue perceber nessa história também é que o pai da Ivy, ele não reconhece o talento musical da garota. Então, além desses problemas familiares, ocorre um problema também sobre a propriedade. Porque como ocorre na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estão em guerra com os japoneses. Então, a família se vê no alvo de famílias que não querem que eles protejam as regiões, né, a casa dos japoneses. Então, acontece aí algumas situações referentes à casa também. E a história da nossa personagem principal, ela é de cortar o coração, como todos os finais das últimas partes que a gente contou no vlog. Então, vou parar por aqui, porque eu não posso contar muita coisa sobre os acontecimentos desse livro. A palavra que eu defino para essa personagem, dessa terceira parte, é determinação. Porque ela vai fazer de tudo para salvar a sua família, ela vai fazer de tudo para provar que as pessoas que habitavam na casa, os japoneses, são pessoas boas, e descobre coisas incríveis assim sobre a casa. E, gente, a música é o elemento principal dessa história também. Então, aqui você também vai se emocionar, né? Como nas outras partes do livro, mas eu senti que a autora ela focou mais nessa história, essa história que tem mais detalhes. A gente consegue perceber que ela é um pouquinho mais longa do que as outras partes, mas mesmo assim vale muito a pena você conhecer um pouquinho da história da nossa personagem desse livro. E é isso, eu não posso falar também muito sobre essa história. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, que eu tenha conseguido passar o que eu achei sobre essa parte. E é isso, gente. Tchau! Pessoal, tô toda maquiada porque eu tava aproveitando pra gravar. E como vocês já me viram sem maquiagem nos 3 vlogs seguidos lá, então vamos melhorar um pouco a cara aqui, né? Eu acabei o livro, já li a última parte. A última parte ela é bem curtinha, ela é rápida. Aqui a gente já vai encontrar as 3 crianças mais adultas. E a gente vai encontrar eles já numa espécie de uma apresentação, que eles fazem parte de uma orquestra. Um é pianista, a outra é flautista, um é maestro. Vocês adivinham quem que é o maestro?
Então, já estão todos bem, todos passaram pelos pormenores que teve no final de cada um, que eu deixei o final aberto, eu não contei pra vocês. Também não vou contar muitos detalhes do final aqui. Eu fiquei tão feliz de ver que todo mundo, sabe, teve um final contente pra todo mundo. Até me emocionou, ficou tão bonito, sabe, todo mundo contente. Eu vi que todo mundo sofreu tanto. Eu achei que ia acontecer muitas desgraças mesmo, mas não, tudo foi resolvido, graças a Deus, na história. Mas ficou bem bonito o final, bem emocionante. Na hora você vê que todos se encaixaram na orquestra, a gaita uniu eles. E eu gostei bastante, eu recomendo bastante esse livro pra vocês. Vocês vão gostar de conhecer eles, esse pessoal. Vão gostar da carga musical. Quem é bem sensível vai se emocionar, vai chorar com a história. Teve momentos que meu coração doeu de acompanhar o percurso de cada um. E foi tão bonito você ver eles lá com a vitória deles na mão, com o sonho deles alcançado. E eu recomendo que vocês vão gostar mesmo. Vocês confiem em mim que vocês vão gostar. Qualquer tipo de gosto, qualquer pessoa que lê qualquer tipo de gênero devia ler uma história assim tocante e marcante como essa. Agora vocês vão lá no canal da Lídia, que lá também tem algumas opiniões minhas, algumas versões minhas do vlog lá. Confira a opinião dela também, tá? E é isso aí, pessoal. Até mais!